Uma boa noite a todos, que possamos continuar nesse clima de paz, de harmonia, de êxitos espirituais. E o Edson nos traz aqui o cartaz para lembrarmos esse que é o maior evento espírita no nosso estado, o CIESP. Temos ingressos à venda para esse evento aqui na AME, no Bezerra de Menezes e no Eurípides Massanudo. É o 20º semestre, o amor que transforma os caminhos para a superação das dores do mundo. Esse evento é realizado em Recife, aliás, no Centro de Convenções de Olinda, dias 31 de julho, no final desse mês, a 2 de agosto. Terá a participação de Roberto Almeida, Ana Teresa Camasmi, André Migueiro, Clóvis Nunes, Denise Lino, Elias Inácio, Rossano Cligem, Rodrigo Salles e Tiago Brito e muito mais. Então, aqueles que possam, é um evento muito importante em nosso estado e que une espíritas de todo o Brasil. Então, vamos dar prosseguimento nesse clima, essa doce paz, envolvidos ainda pela prece que ouvimos, e trouxemos aqui para uma breve reflexão uma mensagem de Emmanuel. Nós extraímos essa mensagem do livro Pão Nosso, capítulo 60. Trouxemos apenas uma frase para comentar. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Nós sabemos que o planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Todos nós trazemos do nosso passado encarnatório um campo de experiências, a maioria delas ainda fomentadas em desequilíbrios, em conflitos, em atritos com as leis de Deus. A encarnação atual nossa é a melhor de todas, e nós ainda percebemos com muita frequência tendências ao desequilíbrio emocional, à irritação. Ainda nos percebemos envolvidos em diversas situações ao desequilíbrio. E se essa é a melhor encarnação, podemos ter uma ideia que as anteriores estiveram certamente mais atrapalhadas. Então, diante disso, Emmanuel nos diz, até em forma de alerta, que só a luz espiritual garante, deixa certo, deixa seguro o êxito nas provações. Isso significa que para uma grande maioria de criaturas humanas encarnadas na Terra e que ainda não despertaram para o interesse a respeito da sua verdadeira natureza espiritual, que ainda se envolvem totalmente nas questões materiais, desconhecendo completamente objetivos que transcendam as sensações físicas. Essas pessoas estão encarnadas, como todos nós, para progredir. Mas o êxito, o sucesso delas não está garantido. Emmanuel diz assim, que só a luz espiritual é que garante esse êxito. E por quê? Emmanuel não está dizendo que é só o espiritismo, não. Ele está dizendo da luz espiritual. O despertamento da alma humana para interesses que transcendam a matéria. O homem precisa da religião como estímulo para uma série de objetivos
que não vão estar mais limitados ao físico, ao material. E é isso que vai garantir o êxito. É claro que na doutrina espírita nós temos acesso a um nível de possibilidades, de conhecimento, de iluminação sobre a verdadeira vida, que nos fornece amplas possibilidades. Mas as doutrinas religiosas em geral abrem campo para isso. O que não pode, porque facilmente leva ao erro, ao desequilíbrio, é viver na terra como um animal destinado a ter nascido no berço e terminado a sua experiência de vida no túmulo. Porque aqui a gente não pode deixar de lembrar aquela expressão do apóstolo Paulo que está na carta aos Coríntios. Se não há ressurreição de mortos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não há vida após a morte física, o homem deveria se atirar totalmente ao gozo e satisfação material. Mas Paulo, quando trazia essa lição, era devido à convicção já vivenciada por ele e ensinada de que a vida continua, de que há ressurreição, entre aspas, reencarnação, e que todos nós somos destinados ao progresso e à felicidade como filhos de Deus. Então, concluindo essa introdução, só a luz espiritual garante, porque possibilita ao homem não criar novos débitos e desequilíbrios, a poder ressarcir problemas que ele já traz de vidas anteriores e dar passos mais largos em direção à evolução espiritual. Então vamos falar hoje a respeito do capítulo 9, a história de Silas, no livro Ação e Reação. E é importante aqui lembrarmos de que a pedagogia da utilização de histórias, de parábolas, muito excepcionalmente trabalhada por Jesus, como uma metodologia mais adequada para o despertamento do conhecimento e da consciência. Como vocês sabem, a quantidade de histórias e parábolas que os evangelhos trazem na Bíblia, colocadas por Jesus, é de um número bastante acentuado. Isso porque representa, em termos pedagógicos, um nível de envolvimento e de interação com o que é ensinado que de outra forma não se conseguiria. E André Luiz, nas obras sobre a vida no mundo espiritual, usa de forma intensa e contínua essa mesma pedagogia. Então, se formos ler Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Entre a Terra e o Céu, Libertação, Nos Domínios da Mediunidade ou Ação e Reação, estamos aqui analisando um dos capítulos, é enriquecido de histórias, só que com um detalhe: histórias que refletem casos reais, vividos por aqueles espíritos quando estiverem encarnados entre nós. Claro, utilizando-se de pseudônimos, de nomes que não identifiquem aqueles personagens
historicamente falando, mas histórias reais, como essa que nós iremos tomar conhecimento sobre Silas. Então, esse enfoque sobre história, ele era necessário. Exatamente porque esse espírito chamado Silas, quando ele vai contar a sua história, ele objetiva exatamente isso, já delineado nos evangelhos e em obras anteriores do espírito André Luiz. É preciso, então, nos contextualizarmos com o momento no qual Silas vai narrar a sua história. E essa contextualização tem a ver, em parte, com o que comentamos aqui no mês passado desse livro Ação e Reação, que é um caso intricado, difícil de obsessão, na qual Silas, André Luiz e outro espírito chamado Hilário estavam participando. Primeiramente, eu quero lembrar a vocês de que a história é retratada em uma espécie de cidadela, de pequena cidade. A semelhança, sempre lembramos, da Mansão do Caminho, lá em Salvador, fundada por Divaldo Franco. Então, essa cidadela, no livro Ação e Reação, tem o nome de Mansão Paz, composta de posto de saúde, de escolas, de ambientes para socorro e terapias diversas a espíritos socorridos no plano espiritual. E aqui, claro, é importante destacar que a realidade espiritual da vida mostrada a nós pela doutrina espírita precisa ser trabalhada diariamente conosco. Porque nós trazemos um ranço antigo de diversas outras religiões em que já participamos, quer nessa vida, quer em vidas anteriores, aonde a expectativa de vida depois da morte se resumia em céu, inferno, em paraíso ou condenação eterna, e aonde a possibilidade de atividades humanas seriam bem limitadas e restritas. No céu, a principal, cantar louvores eternamente a Deus. No inferno, arder no caldeirão, ou estar perdido eternamente, ou a destruição eterna. Mas aí, a revelação espírita nos mostra que depois da morte física, o que existe no mundo espiritual são a matriz, a origem do que na comunidade humana dos espíritos encarnados tem de mais edificante. Ou seja, educandários, hospitais, escolas e um nível de atividades que os espíritos exercem muito maior do que aqueles que nós encontramos durante a nossa encarnação. Mas isso se choca com que ao longo de diversas encarnações nós armazenamos em nós. Essa perspectiva jamais existia antes, pelo menos da forma detalhada que agora nos é entregado pela doutrina espírita. E por isso precisamos tanto de leitura, de participação de grupos de estudos, de estarmos acompanhando palestras espíritas, para que paulatinamente vá se drenando, vá se limpando o material estragado, deteriorado que trazemos do passado, e que essas informações novas, esses conteúdos novos que a doutrina espírita traz, ganhem profundidade e substitua plenamente
àquilo que antes tínhamos como sendo certo em relação à vida após morte. Então, realmente nós precisamos disso. Não só para esse trabalho de transcendência, de limpeza, mas principalmente para enfrentarmos as grandes vicissitudes, os grandes choques e conflitos da vida moderna. Dessa vida onde a massificação de informações e a quantidade dessas informações retratando desastres, doenças, problemas, guerras, leva muita gente a quadros de ansiedade, de depressão, de sofrimento psíquico, por achar, a grande maioria, que a vida é só essa. E essa está tão bagunçada, está tão cheia de problemas, que leva muitos, infelizmente, a acreditar que esse Deus existe, criou a terra e deixou por conta dos homens, ou como popularmente poderia ser dito, deixou por conta do bode, com essas complicações todas que estão aí. Mas o conhecimento espiritual que recebemos da doutrina coloca os pontos nos is, coloca as coisas no seu devido lugar. Nós passamos a perceber que por trás de tragédias, problemas, acidentes, a lei de Deus existe. Questões difíceis são resolvidas durante a nossa encarnação. Afinal de contas, aquilo que o homem desequilibra na terra, ele tem que voltar à terra para colocar no lugar. Desequilíbrios, crimes, vícios, problemas, o homem tem que voltar e colocar no lugar. Então, voltemos à Mansão da Paz. A Mansão da Paz tem um diretor chamado Druso e o seu assistente é Silas. São os dois os principais líderes no trabalho ali na mansão. E Silas está como orientador de André Luiz. E o problema que ele vai passar a resolver, como citei, é um problema de obsessão séria. Uma obsessão que começou devido a um crime. Um crime por causa de posse, de dinheiro, de bens materiais. Então, a obra retrata, nós aqui comentamos no mês passado, um crime realizado aonde um personagem chamado Antônio Olímpio tem um sítio junto com a sua esposa Alzira. E eles têm um filho, Luiz, com 5 anos de idade. Exatamente nessa fase, o pai de Antônio Olímpio falece. A mãe já era falecida. A propriedade vai ser dividida. Quem tomava conta da propriedade na zona rural era o Antônio Olímpio. Só que havia 2 outros irmãos, o Leonel e o Clarindo. Antônio Olímpio começa a botar na cabeça que aquela propriedade, por direito, deveria ser toda dele. Mas, na verdade, os 2 irmãos eram herdeiros. Ele arma uma forma de tirar a vida física dos 2 irmãos, através de um afogamento. Os irmãos não sabiam nadar. Os 2 irmãos, Leonel e Clarindo, passam a serem obsessores, perseguidores espirituais do Antônio Olímpio que ficara encarnado.
Ora, 5 anos depois, Alzira, que era a esposa do Antônio Olímpio, veio a morrer afogada no mesmo rio aonde os seus antigos cunhados haviam falecido. Ela houvera passado por um processo obsessivo muito sério, associado a desequilíbrios de depressão e outros, causado por Clarindo e Leonel, e morre afogada. Só que o processo obsessivo não parou aí. Dando prosseguimento ao processo que continua, o Antônio Olímpio, 15 anos depois, vem a falecer. Só que no plano espiritual, os 2 irmãos continuaram sediando, obsidiando e submetendo a lugares de trevas o seu antigo irmão Antônio Olímpio. Aí, meus irmãos, vejam só. 15 anos de obsessão na terra, mais 20 anos no plano espiritual. O filho, o Luiz, agora já estava com 40 anos. E o processo obsessivo continuava. Até que Antônio Olímpio é socorrido na mansão Paz. E os 2 irmãos não têm ideia para onde ele foi. Ele foi socorrido. E agora eles vêm com mais vingança, com desejo de vingança, junto ao filho que ficou na terra, o filho de Antônio Olímpio, Luiz, que agora está com 40 anos. Vejam como é a situação. Tanto na terra quanto no plano espiritual, o ódio, o desejo de vingança, a vingança propriamente dita, nunca é justa. Sempre atinge e ocasiona mais problemas. Porque, vejam, Leonel e Clarindo, claro, foram assassinados, foram mortos por Antônio Olímpio. Mas o ódio não ficava só em Antônio Olímpio, se estendia para o filho, que tinha herdado as propriedades do pai. Só que no plano espiritual, o Leonel e o Clarindo achavam que ainda eram donos, mesmo sendo espíritos encarnados. E mesmo sabendo, porque eles participaram, nós falamos sobre isso, em escolas de vingadores no mundo espiritual. Porque, meus amigos, se no mundo espiritual a matriz de instituições boas e edificantes que se tem na terra tem em melhor qualidade, também organizações criminosas existem no plano espiritual, ao redor da terra. Porque não é só a terra, mundo de provas e expiações. Em torno da terra, na sua psicosfera, estão os espíritos que viveram aqui e que continuam no mesmo nível espiritual, no mundo, numa vibração diferente, mas em níveis ainda de perturbação e desequilíbrio grande. Bom, estamos agora situados. O Silas, André Luiz e Lari vêm à casa de Luiz para ajudar. Chega na casa de Luiz e encontra, liderando o processo obsessivo, os 2, Leonel e Clarindo. Só que eles, depois que perderam o acompanhamento que tinham de Antônio Olímpio, ficaram com mais raiva e trouxeram mais espíritos perturbados para dentro da casa de Luiz. A casa de Luiz estava uma bagunça. E Luiz só pensava em aumentar os bens, envolvido pelas influências do seu antigo tio, e cada vez mais se perturbado. E vejam, eis o problema que Silas tinha. Como mudar essa situação? Porque a revelação espírita, de forma muito
justa e equilibrada nos deixa evidenciado para nós que ninguém muda ninguém à força. Quando se procura tratar problemas obsessivos, como se diz popularmente, arrancando o obsessor, para que ele não obsedie mais uma pessoa aqui na Terra, como em algumas doutrinas religiosas isso é feito, o problema obsessivo não foi resolvido. Para que seja resolvido tem que ser na raiz. Tem que ser também ajudando e socorrendo os perseguidores que são sofredores também. Porque à luz da doutrina espírita, ninguém é obsessor, que não deixa de ser um espírito muito infeliz, sem ter sido também vítima no passado. Então a doutrina espírita busca socorrer todos. Como alguns de vocês aqui já ouviram nós comentarmos no livro Libertação. No livro Libertação, Gúbio, para socorrer Margarida, primeiramente tem que ajudar quem? Os obsessores de Margarida. E ajudar eles verdadeiramente, até que eles se converteram, se abriram à proposta que o Gúbio trouxe e libertaram Margarida. Aqui também iria precisar acontecer o mesmo. Era preciso que Silas atingisse o coração, o sentimento de Clarindo e Leonel, para que eles parassem com aquela perseguição e a verdadeira solução do problema fosse resolvida. Porque, vejam, Silas já havia comentado com André qual era a solução desse problema todo. A solução seria socorrer o Leonel e o Clarindo em uma instituição, em um posto de socorro espiritual, para mais adiante eles poderem reencarnar. Mas eles reencarnariam como? Reencarnariam agora como filhos. Filhos daquele que outrora lhe havia tirado o corpo físico, que era o Antônio Olímpio. Então a proposta seria a seguinte, vamos sintetizar. Antônio Olímpio já estava socorrido na Mansão da Paz. Mais adiante, Antônio Olímpio reencarnaria. Sua antiga esposa Alzira se propôs a reencarnar também e novamente iria se casar. Só que Antônio Olímpio reencarnaria como filho de Luís. Como filho de Luís, ele ia herdar as propriedades que, na verdade, era para ter dividido com Leonel e Clarindo. E aí o que é que iria ocorrer? O Antônio Olímpio e a Alzira teriam 2 filhos. E os 2 filhos seriam o Leonel e o Clarindo, que iriam ter de volta a propriedade que lhes foi tirada. Porque a justiça, a misericórdia e o amor de Deus andam juntos. Não adianta a vingança, porque a vingança não resolve nada. A vingança cria um caso novo, como muitas vezes acontece aqui na Terra. Alguém assassina uma pessoa por motivo vão. A família daquele que é assassinado diz, ele também não vai ficar vivo, e aí tenta tirar a vida do outro. Cria um problema para as 2 famílias, porque quando se mata alguém, não se mata apenas aquela pessoa, se prejudica os dependentes e a família toda do outro. Acaba se tornando quase que uma bola de neve. A justiça de fato só existe à luz
da ação e reação à luz da lei divina. Então, essa é a questão. Mas como mover aqueles espíritos? Silas deixa bem combinado com André e com Hilário de que, dali em diante, eles não interferissem com perguntas, nem com observações do que eles iriam presenciar. Ora, por que o pedido do Silas? Nós vamos saber por quê. Silas volta lá para casa. No dia anterior, que nós tratamos aqui na nossa exposição, Silas houvera tomado conhecimento da capacidade hipnótica, obsessiva, que o Leonel tinha sobre o Luiz. E, inclusive, o Leonel disse que tinha aprendido aquilo na escola de vingadores. Leonel não era um espírito, ele tinha esclarecimento. Mas ele estava sob um nível de consciência adormecida que agia de uma forma automatizada, porque, veja, ele sabia que estava desencarnado. Ele sabia que o seu irmão tinha tirado a vida física dele. Ele sabia que o processo obsessivo envolvia o seu antigo sobrinho. Mas ele não se dava conta que ele não era mais um espírito encarnado. Para onde ia essa vingança? Ele lá no plano espiritual. Vejam como é a coisa. Ele age por um automatismo de ódio, aonde não atina para a realidade de que ele estava agora impossibilitado de usufruir aquele sítio. E como é que ele percebia como se pudesse? Mas é aí que nós vamos entender a história que Silas vai contar. Então, Silas, no dia seguinte, chega à casa do Luiz. Clarindo já conhecia Silas. Conhecia como alguém que era amigo. Porque Silas se apresentou assim. É como acontece, inclusive, normalmente, nas terapias que as instituições espíritas trabalham em reuniões mediúnicas, onde espíritos obsessores ou doentes, para de fato serem ajudados, pedem e devem ser tratados como irmãos, como espíritos sofredores, destinados à perfeição como todos nós. E é dentro dessa metodologia que Silas vai conversar com eles. Então, Silas chega lá e eles se dirigem à sala aonde o Luiz ouvia um rádio com as notícias do dia. Só notícias, naquela época, só notícias de problemas, de infração. Estamos em torno dos anos 50. E Luiz comentava com a esposa e mais 2 filhinhas pequenas a agonia que estava acontecendo no país, sempre numa ótica pessimista. E aí o Leonel diz para Silas, está vendo? Ele é o pessimismo vivo. Só fala em coisa ruim. E para piorar mais, ele comentava e que o que ele estava achando, isso ele comentando, o Luiz, para sua esposa Adélia, eu acho que esse mundo vai se acabar. Deve estar para ver uma coisa aí, alguma vingança divina, porque as coisas estavam muito ruins. Parece que é dos dias de hoje que nós vivemos, né? Então, vejam só. Aí, o Silas diz, Leonel, eu concordo com você. Mas, veja,
tempo Luiz se afastou de um conteúdo positivo de livros nobres ou de companhias nobres, se ele tivesse? Ele é essa pessoa que é devido àquilo que a sua mente se projeta, se identifica. Inclusive aqui deixando uma advertência para todos nós. Nós precisamos ter cuidado com o material que armazenamos na nossa memória de notícias trágicas, sem que tenhamos feito a devida contextualização dela. Porque nós, pelo conhecimento espírita que vamos adquirindo, é preciso que diante de notícias trágicas, diante de guerras e de problemas que acontecem aí, a gente busque sempre o entendimento espiritual. Sempre busque a perceber como possivelmente as leis divinas estão atuando. Mesmo que ao olhar humano, restrito à matéria, isso não pareça. Então é preciso que a gente critique em termos espirituais aquilo que nos chega pelos ouvidos ou pelos olhos. Luiz só fazia absorver tudo que não prestava. E por isso, o Silas diz, veja, ele perdeu o contato com livros nobres, com conteúdos ou companhias que elevassem o seu espírito, as qualidades de vida. E aí, o Leônidas diz, mas o que é que você está dizendo? Você está insinuando o quê? Ele diz, não, veja, o Silas dizendo. O próprio Jesus ensinou que nós devemos ajudar aqueles que nos perseguem. Acredito que quando Jesus disse isso, ele se referia ao fato de que nós devemos ajudar para que eles possam pagar o que nos devem, né? E aí o Leonel disse, mas será que você agora está vestindo uma roupa de padre? Você está querendo doutrinar? Porque até antes desse evento, Silas não tinha tratado de uma forma positiva, elevado o problema do Luiz. E agora estava. E aí o Silas diz, não, de forma alguma. Veja, eu estou aqui aprendendo com essa situação. E aí o Silas diz, e eu vou lhes dizer, que eu, por causa de propriedade de bens, já sofri muito, já me desequilibrei muito. Pelo que eu me lembro, aí Silas começa a dar uma introdução. Pelo que eu me lembro, da minha última vez que estive na terra, a sedução por riquezas, por bens, por ouro, me fizeram perder a experiência encarnatória. Cheguei ao ponto de me tornar criminoso. E nesse momento, André e Hilário, que estavam acompanhando, disseram, mas como será possível que Silas está inventando uma história para convencer o Leonel e o Clarindo? Mas como eles tinham sido advertidos, apenas escutem, não perguntem. Eles ficaram calados, mas eles ficaram espantados. E aí o Silas diz, olha, vamos lá para fora. Eles estavam na sala e vão para uma varanda, aonde sob a luz das estrelas, o Silas começa a narrar a história dele. Diz, olha, e isso estava ouvindo André, Hilário, Leonel e Clarindo. Olha, na minha última vez que eu estive na terra, eu nasci numa família rica, de muitas posses. O meu pai
que tinha a profissão de advogado, herdou muitas propriedades de nossos avós, de nossos antepassados, e não precisou exercer a profissão. Ele se dedicava a ler, a estudar. Eu era filho único, e como filho único, desenvolvi, se eu me lembro, desde a meninice, um apego a bens, a questões materiais, que pelo que eu agora percebo, eu já trazia isso desde vidas anteriores. Eu tinha reencarnado para lidar com bens e propriedades sem me deixar seduzir por elas. A minha mãe, que era católica, praticante, que nos estimulava muito a ir à missa, a ir à igreja, eu e meu pai sempre encontrávamos desculpas para não ir. O tempo foi se passando e minha mãe percebeu que meu pai não haveria jeito de haver melhora em termos de mudança interior. Mas em relação a mim, ela começou a insistir para que eu viesse a fazer um curso de medicina. Seria um meio de eu, segundo ela, poder ajudar muitas pessoas. A princípio não gostei, mas ela insistiu tanto que eu resolvi ceder à vontade da minha mãe. Afinal de contas, eu pensei, poderia atender alguns pacientes ricos e ganhar muito dinheiro. E ele resolveu fazer o curso de medicina. Mas, no momento da conclusão do curso, a triste notícia: a sua mãe falecera de um ataque cardíaco fulminante. E aquilo caiu como um baque sobre mim. Voltei para morar com meu pai. Tinha o Silas se formado, ele não identifica a faculdade, mas uma universidade renomada na área da medicina. Mas jamais quis exercer a medicina, mesmo com a insistência de meu pai. Afinal de contas, eu não precisava. Havia tantos bens que o meu pai herdara que eu não precisaria trabalhar por longos e longos anos. Mas aí, voltando a conviver com o pai, passado algum tempo, o pai de Silas se apaixona por uma jovem que tinha mais ou menos a metade da idade do pai de Silas. O pai de Silas estava agora com 60 anos. E Aida, a jovem pela qual ele resolvera querer desposar, mal tinha 30 anos como eu. Eu tentei de tudo para dissuadir meu pai de não se casar. Mas meu pai era daqueles que quando tomava a decisão não tinha volta. E ele resolve se casar com Aida. E desde o primeiro dia em que Aida veio morar em nosso lar, eu a vi como uma intrusa, como alguém que vinha apenas para querer dividir as propriedades, que seriam todas minhas, mais adiante, quando o pai viesse a falecer. Mas agora teria que dividir. E comecei a acolher pensamentos bem desequilibrados. Como afastar aquela criatura da nossa família? Como convencer meu pai sobre isso? E as ideias que ele começou a fomentar na sua cabeça, nós podemos deduzir até como alerta para qualquer um de nós.
Porque normalmente se dá o seguinte: se nós começarmos a pensar em fazer determinada atividade, objetivando o bem, a caridade, ajudar pessoas, nós passamos a atrair espíritos benfeitores, que vão nos incentivar mais ainda àquelas atividades positivas, elevadas. Mas se nós começarmos a pensar no mal, em prejudicar alguém, em fazer determinada atividade de resultados negativos, nós atrairemos espíritos do mesmo nível que vão nos estimular ideias e pensamentos mais intensos naquela área de desequilíbrio. Isso é para qualquer coisa, meus irmãos. Isso é para propriedades, como acontecia agora com Silas. Isso é para as questões de ordem sexual, para os desequilíbrios que muitas vezes levam à dissolução de famílias, aonde o surgimento de tendências que vão levar ao adultério vem por pensamentos sutis, que passam a ser acolhidos e fomentados, assim como também na área do poder, né? As três áreas principais: dinheiro, bens, poder e sexo, as três principais áreas de maior queda da criatura humana. Então Silas começou a armazenar pensamentos nessa área, e aí os compromissos sociais que o seu pai tinha, que eram muitos, no qual ele ia sempre com Aida, que chamava Silas, Silas nunca queria ir. Mas agora o seu pai ficara adoecido. E Aida não queria faltar aos compromissos. Pela primeira vez, Silas resolveu acompanhá-la. E num desses encontros sociais, ele percebeu o surgimento de um primo de Aida, chamado Armando. Era um primo que, na adolescência de Aida, tentara namorar com ela. Ela desistiu de ter qualquer tipo de relacionamento afetivo com Armando. Mas Armando agora apareceu de novo. E o Silas tomou conhecimento disso. Ele percebeu que ali poderia ter uma solução. E começou a convidar Armando, que era um homem pouco mais velho do que o Silas, mas um homem daquele voltado só para ser aproveitador, ser gozador da vida, sem querer compromissos com ninguém. E Silas começou a motivar a ida desse Armando à casa. Deu início o surgimento de passeios, cinemas, teatros e praias, aonde ele fazia companhia e incentivava aqueles encontros com a ideia criminosa de motivar um relacionamento entre Aida e o Armando. O pai de Silas continuava adoentado, até que surge uma ocasião aonde Silas disfarça de que ele não estaria em casa, mas Armando estaria com Aida, enquanto que num quarto separado o pai de Silas ainda estava adoentado. Silas volta e chama Abrius. Abrius chama a honra de homem. O seu pai diz: o senhor, mesmo com o pai de Luís adoentado, o senhor sabe o que está acontecendo? O senhor está sendo traído? O senhor não percebe o que está acontecendo? Como ele perceberia? A princípio ele não acreditou em Silas, e Silas disse: eu só acredito vendo.
e disse, pois venha comigo. A fechadura da porta do quarto onde estava Aida e Armando tinha sido já meio estragada pelo próprio Silas, que deu um empurrão na porta junto com o pai de Silas, e uma cena não agradável, tentam disfarçar e o quadro de desequilíbrio se estabelece. Aida tem uma espécie de crise nervosa, acusa inclusive o pai de Silas, e Armando sai no meio daquele que não queria nada. Bom, o pai de Silas adoece mais e Aida precisa estar recebendo tratamento médico. Um quadro de neurastenia se estabelece nela, de estresse nervoso, e ela passa a ter acompanhamento médico. Depois de algumas semanas, Aida aparece morta. Médicos vêm e constatam que ela morreu por envenenamento. E estabelecem a hipótese de que teria sido suicídio. Suicídio devido àquele quadro de tensão nervosa, de desequilíbrio que ela estava. Bom, tem um enterro, e Silas diz que desde o enterro o pai dele não saiu mais da cama de jeito nenhum. E depois de 2 meses de sofrimento, o pai dele, chorando, vai falar para Silas de que ele não se perdoava, porque ele houvera colocado nos remédios que Aida tomava um certo anestésico venenoso que levou ela à morte. E ele não se perdoava por isso. Silas também começa a chorar. O pai de Silas acredita que aquele choro era em relação ao sofrimento do pai, mas Silas diz que foi a primeira vez que a consciência dele pesou e ele estava chorando. Fechando a história, Silas, depois de pouco tempo, o pai dele vem a falecer. Ele é herdeiro único, mas agora, sob pesadelos constantes, resolve fazer uma viagem para a Europa, para dispersar o nível de emoções desequilibradas que ele tinha. Volta, ainda se sentindo muito deprimido. Fica uns dias na casa de amigos do seu antigo pai. E na casa desses amigos, onde ele apresentava um quadro relativo de depressão, vem a ingerir por engano, porque ele estava com certos problemas gástricos. Ele ingere por engano veneno, aonde ele houvera colocado bicarbonato de sódio, que ele pozinho branco, para os problemas de estômago que ele tinha. Só que por sorte do destino, entre aspas, os donos da casa não perceberam que tinham botado, e perto de onde estava, colocaram o veneno que ele tomou. E deduziram que ele tinha se suicidado. A tristeza pela morte da mãe, do pai, e Silas entra no mundo espiritual, como ele diz, num clima de muito sofrimento. Quando depois de um bom tempo consegue ser socorrido por espíritos benfeitores amando do seu pai, que já houvera sido também socorrido e ajudado no plano espiritual. E essa é a história que Silas conta. Bom, os obsessores ficaram olhando e disseram: menino, e agora? O que vai acontecer com nós? Porque eles sabiam,
Eles tinham uma ideia do que tinham feito. Indiretamente, eles levaram à morte, inclusive, a Usília, a esposa de Antônio Olímpio. Mas é nesse ponto, meus amigos, que Silas, com a sua história, começa a abrir portas para o despertar de consciência daqueles dois espíritos, que mais adiante vão poder ser de fato socorridos. E deixa para todos nós várias advertências no sentido da vigilância, do cuidado com que a gente pensa e sente, das interferências espirituais que todos nós podemos receber, mas que precisamos, com objetivos e metas diárias, renovar os conteúdos psíquicos nossos, com leituras, com estudos de obras espíritas, sobretudo, para que a nossa mente abra campo de intercessão aos espíritos do bem, o mais frequente possível. E possamos, como disse Emmanuel no início da nossa exposição, onde a luz espiritual possa garantir o nosso êxito nas provações. Assim agradecemos a paciência de todos e que Jesus, que os amigos espirituais nos acompanhem de volta ao nosso lar. Muita paz. Nossa vida é rica, né? Cada um de nós tem uma história. Não se resume apenas a essa existência, mas existências passadas. E devido à nossa condição ainda, a gente deve deixar o que aconteceu por passado mesmo. Aprender de alguma maneira com o que fizemos, deixando de fazer, mas concentrar-se no presente, onde podemos realizar o futuro grandioso que nos aguarda. Vamos à nossa prece, trazendo pensamento para esse momento. Assim, vamos estar presente em nossa casa mental. Nós costumamos muitas vezes fugir dela, fugir da responsabilidade de estar presente nessa casa, né? Controlando, influenciando. Então, nesse instante, vamos ter na prece a consciência de que nós somos dínamos invisíveis a liberar energias, e quanto melhores essas energias, quanto melhores os nossos pensamentos, mais positivas serão essas energias e servirão também de auxílio e de socorro aos espíritos desencarnados aqui presentes, a nós mesmos também encarnados, e mesmo aqueles que não se encontram aqui, mas que estão em nossa mente. Jesus, nós queríamos nesse instante, Senhor, nos dar um pensamento, um sentimento de gratidão. Gratidão, Senhor Jesus, por tudo que recebemos, por tudo o que temos, porque somos ou chegamos assim. Sem dúvida, Mestre divino, trilhamos muitas vezes caminhos sórdidos, de desequilíbrio, de fuga deliberada das leis divinas que nos regem, a lei do amor, a lei do perdão. Mas, Senhor Jesus, aqui estamos. As nossas experiências do passado nos trouxeram aqui, nesse instante. E devemos então ser gratos. Essas experiências nos levaram, Senhor, a melhora, ao despertar, a individualizar
conosco, perante a vida e perante os nossos, perante os seres. Ilumina-nos, Senhor, a nós, dando-nos coragem. A coragem que é a virtude mãe de todas as outras, porque sem a coragem não poderemos pôr em ação as energias, a nossa vontade e conseguir todas as outras virtudes. Abençoa os sofredores e necessitados de todos os matizes. Abençoa os abrigos, os orfanatos. Ilumina, Senhor, o nosso planeta, o nosso orbe, onde ainda encontramos, Senhor Jesus, nas criaturas desavisadas, o sentimento do ódio, a belicosidade, a crueldade, a violência. Mas conscientes, Mestre Divino, que todos são filhos de Deus e que também eles, como nós, haveremos de melhorarmos, regenerarmos, atendendo enfim, Mestre Divino, ao nosso propósito sublime de sermos espíritos elevados, superiores, a refletir a glória e a beleza do nosso Pai. Te pedimos pela nossa casa, pelos trabalhadores do bem, te pedimos por toda assistência e em teu nome, Senhor Jesus, em nome desses abnegados cearenses do bem, que nos protege e nos guia, em nome de José de Arimateia, patrono espiritual desta casa de trabalho e oração, damos por encerrada a nossa reunião.